A sombra na floresta. A lenda de Baba Yaga. A floresta era densa, sombria e silenciosa. As árvores se curvavam como velhos sábios, seus galhos retorcidos sussurrando segredos ao vento gelado. O chão estava coberto por folhas mortas e raízes traiçoeiras, como se a própria terra estivesse viva, tentando segurar os passos daqueles que ousassem avançar. Vasilisa caminhava devagar, o coração martelando no peito. Cada som ecoava alto demais em seus ouvidos. O estalar de um galho, o roçar de folhas, o canto distante de um corvo. Sua madrasta cruel havia lhe dado uma tarefa impossível: entrar na floresta e buscar fogo na casa de Baba Yaga. Ninguém que entrava no domínio da bruxa voltava para contar a história, mas Vasilisa não estava sozinha. Em seu bolso, uma pequena boneca de pano repousava silenciosa. Era a única lembrança que tinha de sua mãe falecida. Antes de partir deste mundo, sua mãe lhe dissera: sempre que precisar, alimente a boneca com um pouco de pão e ela lhe ajudará. E assim, ao sentir o medo apertar sua garganta, Vasilisa retirou um pedaço de pão do bolso e o entregou à bonequinha. Como num sussurro dentro de sua mente, a resposta veio: siga em frente, mas não olhe para trás. E Vasilisa obedeceu. A cabana sobre pernas de galinha. Depois de horas vagando pela floresta, ela a viu. No meio de uma clareira, erguia-se a casa mais estranha que já tinha visto. Ela não estava fincada ao solo como as casas normais. Não, essa cabana se movia sobre duas enormes pernas de galinha, levantando poeira sempre que se mexia. O telhado era torto, a madeira escura e envelhecida. Ao redor da casa, um cercado feito de ossos humanos desenhava um círculo perfeito. No topo de cada estaca, caveiras vazias observavam a escuridão com olhos brilhantes de fogo azul. O cheiro de carne queimada e ervas amargas flutuava no ar, e Vasilisa engoliu em seco. Seu instinto gritava para fugir, mas a voz da boneca ecoou novamente em sua mente. Fale com respeito. Peça permissão para entrar. Com a voz tremendo, a jovem deu um passo à frente e pronunciou as palavras que surgiram em seus lábios. Cabana, cabana, vire-se para mim com a porta e para a floresta com as costas. Por um momento, nada aconteceu. O vento soprou forte, sacudindo as árvores. Então, com um rangido horrível, a cabana começou a girar sobre suas pernas de galinha. Ela girou e girou até que a porta rangeu e se abriu sozinha. E lá dentro, na escuridão, dois olhos brilhantes a esperavam. A bruxa dos dentes de ferro, Baba Yaga, era mais assustadora do que qualquer história contada ao pé da lareira. Seu rosto era enrugado como a casca de uma árvore antiga. O nariz curvado descia tanto que quase tocava o queixo. Seus dedos eram longos e finos, com unhas afiadas como garras. E quando sorriu, Vasilisa viu dentes de ferro cintilando sob a luz fraca. Quem ousa invadir minha floresta? Sua voz era áspera como o uivo do vento. Vasilisa tremeu, mas forçou-se a responder. Minha madrasta me enviou para buscar fogo, grande Baba Yaga. A bruxa a observou por um longo momento, depois soltou uma gargalhada que fez a casa tremer. Muito bem. Você pode levar o fogo, se merecê-lo, mas primeiro deve me servir. Os testes de Baba Yaga. Durante 3 noites, Vasilisa trabalhou para Baba Yaga. A bruxa lhe dava tarefas impossíveis: separar um monte de sementes misturadas com areia antes do amanhecer, fiar uma quantidade absurda de lã em um único dia e limpar toda a cabana sem deixar um único grão de poeira. Mas sempre que se via perdida, Vasilisa alimentava sua bonequinha e, misteriosamente, as tarefas eram cumpridas enquanto ela dormia. Baba Yaga começou a desconfiar. Como uma simples garota consegue completar minhas tarefas? Perguntou, estreitando os olhos. Vasilisa respirou fundo antes de responder. É a bênção de minha mãe. A bruxa rosnou. Ela não suportava bênçãos, nem bondade, nem a luz do amor verdadeiro.
Com um gesto brusco, pegou um crânio de sua cerca e enfiou uma brasa azul dentro dele. Pegue o fogo e vá. Vasilisa não hesitou. Pegou a caveira e fugiu pela floresta, correndo sem olhar para trás. Quando chegou em casa, sua madrasta e as irmãs postas a zombaram dela. Mas assim que a caveira foi colocada sobre a mesa, os olhos vazios brilharam com um fogo vivo. Antes que pudessem fugir, as chamas consumiram a madrasta e suas filhas, deixando apenas cinzas no chão. E assim, Vasilisa se libertou. O significado de Baba Yaga. A lenda de Baba Yaga é mais do que uma história assustadora. Ela fala sobre coragem, inteligência e amadurecimento. Vasilisa enfrentou a escuridão da floresta e os desafios de Baba Yaga, mas fez isso sem perder sua bondade e sem ceder ao medo. Baba Yaga, por outro lado, representa os mistérios do mundo antigo. Ela não é apenas uma bruxa má, ela é o teste que todos nós devemos passar para crescer. Se a enfrentarmos com sabedoria e respeito, podemos sair mais fortes. Mas, se falharmos, bom, então podemos acabar como aqueles que se perderam na floresta e nunca mais voltaram. E agora, me diga, se você encontrasse Baba Yaga em seu caminho, teria coragem de enfrentá-la? E assim, a lenda de Baba Yaga nos ensina que nem toda escuridão é apenas maldade e nem todo desafio é um castigo. A floresta esconde mistérios e aqueles que ousam enfrentá-los podem sair transformados. Mas essa foi apenas uma das muitas histórias que o mundo tem a oferecer. Se você gosta de contos sombrios, lendas antigas e narrativas que atravessam gerações, então não deixe de se inscrever no canal Contos e Histórias. Aqui exploramos mitos fascinantes, segredos esquecidos e relatos que desafiam a imaginação. Aperte o botão de inscrever-se, ative o sininho de notificações e junte-se a nós nessa jornada pelo desconhecido. Deixe seu like se gostou dessa história e conte nos comentários. Você teria coragem de entrar na cabana de Baba Yaga? Nos vemos no próximo conto. Se você for corajoso o suficiente para ouvir.